Oi, voltamos. Essa agora é a parte 3 do tour pela organização e pela casa de forma geral, né? Eu passei muito tempo embromando para poder trazer esse tour para vocês, quase um ano, né? Eu disse há um ano atrás que ia fazer tour pela casa quando as coisas estivessem no lugar, mas, gente, a verdade é que a casa nunca tá pronta. Eu fico sempre pensando, ai, mas é porque eu não comprei um móvelzinho ali da entrada, porque eu quero comprar um móvelzinho ali para a entrada. Eu quero comprar a minha penteadeira, por exemplo, mas não rolou. Esse ano eu não priorizei fazer isso e aí também não vou esperar não, tá? Porque casa é assim, gente. É viva e aí sempre você quer fazer uma melhoria, sempre você quer melhorar alguma coisa, se você quer mudar uma parede, você quer trazer um móvel novo e aí se a gente ficar esperando a casa ficar perfeita, a gente nunca vai fazer isso daqui, tá? E a ideia de trazer esse tour para vocês é ir dando dicas para vocês do que é que eu faço na minha casa de organização e que vocês podem implementar aí de repente na casa de vocês, né? Como é a casa de uma personal organizer? Os meus clientes perguntam muito isso. A sua casa deve ser perfeita, a sua casa deve ser muito organizada. E sim, a minha casa é muito organizada. Ela não é perfeita, porque a casa de ninguém é perfeita. Hoje, por exemplo, que eu tô gravando para vocês esse tour, a casa tá organizada, até porque o Murilo não tá em casa, né? Então, o Murilo e o Elias, na semana, passam o dia fora, né? O Murilo estuda em período integral, então ele passa o dia na escola, e o Elias passa o dia no trabalho. Então, a casa tende a ficar organizada, tende a ficar mais calma. No final de semana, isso daqui muda totalmente de figura. A casa vira assim um furdunço. Sai tudo do lugar, a cozinha fica o tempo todo cheia de louça, porque casa que tem muita gente é assim mesmo, tá? Então, se você se desesperar, ai, minha casa é o tempo todo cheia de gente e o tempo todo bagunçada. Gente, casa é assim. Lógico que os princípios básicos de organização, dentro dos armários principalmente, precisam se manter, né? Se a casa está bagunçada do lado externo e está também dentro dos armários, aí tem uma bagunça instaurada. Agora, se tem um princípio básico de organização instalado e existe uma baguncinha de brinquedo na sala, existe uma louça suja, umas louças em cima da mesa porque foi comido ali, ou então umas comidas sobre a mesa e tudo mais, isso é normal, tem na casa de todo mundo, né? Hoje você não está vendo isso na minha casa, porque é um dia atípico, um dia que a casa não está movimentada. Mas no dia a dia não é bem assim. Então eu gosto de trazer essa reflexão aqui para vocês não acharem que, ai, essa casa é perfeita e a minha não é. Não, a minha também tem dia que tá um furdunço. E eu mostro isso sempre lá no Instagram, tá? Então, se você não me segue ainda lá no Instagram, vai lá me seguir que vocês vão ver vida real. Eu sempre mostro, principalmente toda segunda-feira, eu mostro a vida real, o que funciona e o que não funciona aqui em casa, tá? Então vamos continuar aqui pelo tour e agora a gente vai conhecer o quarto do Murilo. Então vamos entrar aqui pelo quarto do Murilo. Assim que a gente entra no quarto dele, eu coloquei esses suportezinhos de ganchinho, porque aí ele chega, até quebrou uma aqui já, porque ele chega da rua com o casaco dele, ou com farra, com uniforme de escola, boné, essas coisas, e aí ele vem e enfia aqui. Pelo menos essa é a ideia, né, gente? Na vida real não funciona exatamente assim. Eu tenho que dizer, Murilo, vai tirar a roupa. Murilo, bota o casaco ali, não sei o quê, né? A mãe tem que estar sempre atrás, falando 1000 vezes, Murilo isso, Murilo aquilo, Murilo sim. Normal, gente, por aqui também é assim. Não é criança perfeita, não existe. Mas a ideia é ter um sistema que ele possa ele mesmo organizar, que ele saiba que o casaco dele pendura aqui, né? Então eu sempre trago essa informação de organização para ele, porque quando a gente traz esse tipo de coisa já na infância, a criança já vai crescer familiarizada com uma organização. E aí você vai me perguntar assim: ah, o Murilo é extremamente organizado? É.
Eu acho que ele é bem organizado, até porque a gente implantou desde muito cedo essa organização na vida dele. E a gente implantou métodos que funcionam para essa casa. Isso quer dizer que nunca tem bagunça de brinquedo no meio da casa? Não. Se ele estiver em casa, sempre vai ter bagunça de brinquedo. Então, quando ele está em casa, tem bagunça de brinquedo em cima da cama, tem bagunça de brinquedo no chão, tem bagunça de brinquedo em cima do sofá, na minha cama. Vai ter vários focos de bagunça, mas a estrutura de organização existe. Ele, não, por exemplo, nunca vai tirar todos os brinquedos ao mesmo tempo. Sempre esses focos de bagunça são com aqueles brinquedos ou aqueles itens que ele está brincando naquele momento. Por quê? Essa é uma dica que eu dou e que, se você faz isso na sua casa, repensa agora. Sabe aquele baúzão que a gente compra, aquela caixona enorme que a gente compra? A gente pega todos os brinquedos da criança, desde o maiorzão até o menorzinho, e enfia tudo dentro daquele baldão e a gente acha que organizamos. Isso não é organização, sabe por quê? Imagina só se todos os itens de interesse de um adulto você fizesse isso. Eu pegasse maquiagem, eu pegasse itens eletrônicos, eu pegasse roupa, eu pegasse coisas de beleza, sei lá. Vários itens seus, de vários tipos de interesse diferente, e enfiasse dentro de uma caixa. O que é que você iria fazer quando você estivesse ansiosa para pegar um cinto, por exemplo, lá dentro? Você vai pegar a caixa inteira, inclusive com itens que você não usa, com itens que você não quer pegar naquele momento, e você vai virar, né? É isso que acontece. E é a mesma coisa a criança. A criança, ela tá ali ansiosa para brincar com aquela pecinha de Lego desse tamanico que tá numa caixa enorme com um monte de outras coisas. O que é que ele vai fazer? Vai virar itens que inclusive não são do interesse dele para poder brincar. Então, o ideal é que a gente crie realmente repartições, separe os Legos dos carrinhos, dos bonecos e tudo mais. Porque quando ele quiser brincar com bonecos, mesmo que ele bagunce os bonecos, ele vai bagunçar só os bonecos. Os Legos vão manter lá. Se ele vai bagunçar só os Legos, ele vai bagunçar os Legos. Se ele quer bagunçar Legos e carros, ele vai bagunçar Legos e carros. Mas aí vai ter os bonecos, vai ter outros itens, sei lá, de outras categorias que vão se manter organizados. Então, ele nunca vai bagunçar tudo ao mesmo tempo, porque isso está setorizado. Isso é a mesma coisa, o mesmo princípio que a gente utiliza para o nosso guarda-roupa. A gente separa por tipos de coisa justamente para isso não acontecer, para eu não pegar tudo e jogar tudo no chão. Quando está tudo bagunçado, o que é que a gente faz? A gente joga tudo no chão para poder achar aquela roupa que a gente quer, né? Então, para a criança é a mesma coisa. A gente precisa entender que os brinquedos são o universo da criança. Os brinquedos, eles são esse universo da criança, de interesses da criança. A maioria dos interesses dela não está na roupa, tanto é que a maioria das crianças nem se importa qual é a roupa que ela vai vestir, mas ela se importa com os brinquedos, porque o universo dele é aquilo. Assim como o universo feminino tem os adereços, os acessórios, as roupas, sapatos, bolsas, enfim, vários tipos de utilidades, entende? Então, pensa nisso que eu acabei de te falar e vê aqui a organização, mais ou menos como eu fiz a organização do Murilo, e assim você vai pincelando e tendo ideias de como organizar na sua realidade, com os produtos que você tem ou com os produtos que você pode adquirir, com o mobiliário que você tem ou com o mobiliário que você pode adquirir, tá bom? Então, quando eu mostrar aqui o formato da organização deles, acho que com essa informação que eu dei antes, vai ser mais interessante para vocês poderem entender o mood geral, assim, de como a gente pensa para começar a organizar esse ambiente, tá bom? Então, vamos lá. Aqui do lado, eu tenho essa estantezinha aqui, que é uma estante, gente, super simples, que você adquire na Tok-Tok, na Leroy Merlin, na Mobile, em vários lugares. Você compra ela numa caixa fechada e você mesmo monta em casa. É super simples. Então, é uma estante em módulos, né? Se você colocar aí na tua pesquisa do Google, estante em módulos, você vai achar vários tipos dessa estante. Ela é uma estante baratinha,
tem até de R$ 150, 190, R$ 180. Você consegue adquirir ela com um custo-benefício muito baixo e é dos produtos de organização para quarto de criança que eu acho que mais funciona. Entenda, aqui eu não estou falando de um mobiliário, de você fazer um mobiliário com marcenaria caríssimo. Eu estou falando de um módulo que você consegue adquirir por R$ 200 e que você consegue implementar em qualquer cantinho aí de organização do quarto do seu filho, tá? Então, é simples, é um mobiliário que é um organizador, porque ele já tem as prateleiras aqui, e a gente sabe que criança tem brinquedos que não vão dentro de caixa, que são brinquedos que precisam ir para a prateleira, né? Brinquedos grandões, assim, pista de Hot Wheels, essas coisas, fica difícil o acesso quando a gente enfia dentro de uma caixa. Mas quando você tem módulos, prateleiras, assim, você consegue organizar de uma forma bem legal. Além disso, os módulos já te sugerem que cada um pode ter uma cestinha. Então, em cada um eu ponho uma cestinha e coloco ali um tipo de produto, né? Por exemplo, meninas que tem LOL, que tem coisas de casinha, coisas de comidinha, LOL, bonequinhas pequenininhas. Vai colocando cada um num nichozinho desse e fica super legal. Além do que tem a parte de cima que você pode colocar ainda os brinquedões, né, que precisam de uma prateleira, tá bom? Então, o Murilo ama dinossauros, né, não tem como esconder isso. Então, ele é um apaixonado por dinossauros, ele tem milhares de dinossauros. E aí, esses dinossauros, ele divide por os dinossauros Alive, que são esses robôs aqui, aliás. Os dinossauros são tipo categorias, mas também são um tipo de brinquedo, né? Tipo, isso daqui é a Live, isso daqui é a Live, né? É um tipo de... É uma categoria de brinquedos, digamos assim, né? Então, tem os robóticos, que ele chama, e os outros que são do Jurassic World. Então, esses aqui são do Jurassic World, ali são os robóticos. Então, ele gosta de separar dessa forma. Aqui, ele tem coisas que são de ferramentas. Então, ele tem várias coisinhas assim de ferramentas. E aí, a gente colocou numa caixinha só de ferramentas. Essas caixinhas aqui de heróis, eu comprei, elas são desmontáveis. E eu comprei elas na Miniso. Aqui em São Paulo tem uma loja que se chama Miniso, que vende coisinhas japonesas, engraçadinhas, bonitinhas e tal. Então, eu comprei todas essas caixinhas lá na Miniso, tá? Então, aqui tem coisas nojentas. Tipo, ele adora insetos. Insetos de vários tipos, de vários tamanhos. Lagartas, baratas, enfim. Tipo, lagartixas, de todo tipo, gente. Foi nojento, foi esse tipo de coisa nojenta aqui, ele adora. Então, ele tem uma caixa de insetos nojentos. Aqui tem um jogo que tá fora do lugar. Aí, aqui nessa outra caixinha, tem bonecos, bonecos desse tipo e os bonecos de coleções do McDonald's. Isso aqui é tudo do McDonald's, ó. McDonald's, ó, os Minions. Então, tipo, a categoria bonecos, tá? Aí ele tem os mini dinossaurinhos, que eu coloquei dentro desse organizadorzinho de plástico, que também é maravilhoso. Então, se você não quiser utilizar cestinhas, se você não quiser utilizar caixas, você pode ter vários organizadores desse, transparente, ó, e organizar os brinquedinhos. Esse daqui é um da Casa e Ordem. Mas eu também uso aqui, por exemplo, esses aqui, que são aqueles que vêm com fronha. Esses aqui vieram com os protetores de travesseiro. Então, eu separei 4 iguais para poder ficar utilizando aqui, ó. Também é uma forma legal de você reutilizar uma coisa que você já tem. E é super prático, ó. Aqui são mini bonequinhos.
Aqui são mais dinossauros, ó, mini dinossauros. Aqui são pokémons, pokébolas. Cada pokébola dela você tem um mini pokémonzinho dentro. Então, estão aí dentro das categorias, tá? E aqui são, tipo, acessórios dos bonecos, né? Tipo, espadinha, arvorezinha, que a gente... Todos esses cartelados de boneco que a gente vai comprando, vai vindo um monte de trocinho pequenininho. Aqui tem mais uns bonequinhos pequenininhos, que aí eu coloquei nessa caixinha, que é uma caixinha da Ordene, que eu já tinha, aproveitei. E vai eu tirar... Isso, por exemplo, daqui e colocar numa outra cesta, ele enlouquece. Não, tem que ser aqui. Uma vez que botou aqui, agora é só aqui e ele, inclusive, se apega aos organizadores, viu? Aí aqui, ó, tem esse tipo de dinossauro que é de mão, assim, esqueci o nome disso, tipo fantoche, né? E tem um poppet aqui. Isso daqui é uma caixa só com coisas de comidinha. Ele tem milhares dessas comidinhas aqui, tipo pizza, batata, os leguminhos. Isso aqui ele tem desde que ele era bem pequenininho, que eu comprei, tipo assim, para ele aprender a cortar, para ele aprender os legumes, né? Aprender esse tipo de coisa. E que ele gosta. Até hoje ele brinca com isso. Então acabou ficando. Mas são coisas que ele tem assim, desde menorzinho. Muita coisa a gente foi se desfazendo, mas isso ele não deixou. Aí aqui são as pistas de Hot Wheels. Mais pistas de Hot Wheels. Aí sei lá, comunicador. Eu acho que é. Essas coisas maiores assim. Essa aqui é só de massinha. Então são forminhas de massinha. Enfim, só coisas de massinha. Essa daqui são só carrinhos. Aqui são pequenas pelúcias. Ele gosta dessas pelúcias que são de animal. Então, ele tem vários animaizinhos assim. Ó, tá vendo? Animaizinhos menorzinhos. E aqui em cima tem uma caixa gigante cheia de dinossauros, que é o que ele mais brinca. E pelúcias de animalzinho também que ele gosta. Realmente o Murilo brinca com isso, tá? Pelúcia eu sei que a maioria das crianças não brinca, mas ele brinca, usa e brinca todo dia e sai espalhando pela casa. E é isso. Aí aqui tem uma mesinha. Essa mesinha ele tem também desde que ele tinha 1 aninho. Ela fica aqui como suporte para ele brincar, para ele pintar, enfim. Até hoje eu ainda não fiz a troca desse espaço. Eu quero muito fazer um outro espaço aqui para ele. Ele já está com 8 anos, né? Vai fazer 8 anos. Então eu quero dar um upgrade nessa parte aqui, até para incentivar ele a estudar e tudo nesse espaço. Mas por enquanto ficou essa mesinha aqui, que ele já tinha. E aqui tá o que ele mais está usando no momento, tá? Na semana de Halloween, então ele pediu, porque esses brinquedos de Halloween eu deixo guardado lá em cima. Mas aí, como tá na semana de Halloween, ele pediu para tirar e aí tá tudo aqui. E ele tem além dos nojentos, que ele já tem normalmente, ele também tem os terríveis, né? Ele tem os nojentos e os terríveis, que são os tipo, um zumbi, um pedaço de um negócio assim, sei lá. Então ele tem uns troços assim, que eu deixo guardado, porque é de Halloween, e aí aparecem aqui nesse período. Tem uma caveira aqui de Halloween, que fica lá em cima também, e aí hoje tá aqui. Aí aqui eu aproveitei e botei essa prateleirinha também para poder deixar expostos esses bonecos grandes dele, que também fica melhor organizado em prateleira. Então eu pus uma prateleira aqui para providenciar um espaço para esse lugar, para essas coisas, né? Aí lá em cima eu coloco os grandões, assim, que ele quase não brinca, que ele brinca menos. E aqui eu tenho esse espaço que eu coloco coisas de escola, livrinhos,
essas caixinhas que tem estoque de coisa de arte, tipo tem massinha, tem giz de cera, lápis de cor em estoque. Carol, você faz estoque disso? Você é a louca? Você não faz estoque de nada e de repente você faz estoque desse tipo de coisa? Não, eu não faço, mas a minha mãe faz. A minha mãe é, assim, não sei explicar, não posso nem explicar aqui, que ela vai ver, né? Ela vai me denunciar. Mas ela compra essas coisas, então ela compra giz de cera, lápis, essas coisas a mais para ele. E aí a gente guarda porque eu sempre tenho que estar levando para a escola. Aí eu já tenho um estoquezinho aqui, eu já pego, já coloco no material que eu levo para a escola. É, Aí os lápis vai se renovando. E aí eu venho aqui nesse estoquezinho e pego o que ele precisa. Mas aí você vê pela quantidade de lápis dele que é uma quantidade surreal. Não fui eu que comprei isso, foi a vovó. E aí ele tem um monte de lápis de cor de todos os tipos, de todos os tamanhos. Aqui tem canetinha, aqui tem várias tesouras com corte diferente, assim. Enfim, coisas de arte, né? Aí ali naquelas cestinhas tem coisa de pintura, né? Tem um monte de coisa de pintura, de aquarela, tinta guache, coisas para pintar, pincel, enfim. Então, coisas. Por que que eu coloco essas coisas aqui mais para cima? O Murilo é muito impulsivo ainda, apesar dele ter 8 anos, ele é uma criança autista. Então, ele tem uma impulsividade em que, às vezes, precisa ser controlado isso que ele vai pintar de tinta, por exemplo. Precisa ter alguém sempre do lado, controlando, ajudando, porque senão ele vai pintar a cama, ele vai pintar o piso, ele vai pintar o móvel, entendeu? Então, por isso que não é acessível para ele. Lógico que se a sua criança ela já tem ele já entende que não pode pintar uma cama, um móvel, um chão, o ideal é que você deixe, né, mais acessível, porque aí a criança pega ali com mais individualidade, né, e utiliza. Mas no caso do meu filho, eu conhecendo o modus operandi dele, eu sei que para ele isso não funciona. A gente já tentou, inclusive isso, trazer isso. Você vê que tudo dele é mais baixinho para ele poder pegar, para ele poder fazer. A gente traz um pouco dessa autonomia dele em vários momentos, mas para algumas coisas que a gente vê que não funciona para ele, a gente deixa, né, um pouco mais distante, porque aí quando ele quer isso, ou quando a gente vai propor para ele, a gente tira e usa juntos, né? Então, é mais ou menos isso. Ele tem várias pecinhas, micro pecinhas que a gente faz um Lego, mas que não é Lego, né? Aqueles Legos que são muito micro, que eu também faço junto com ele. Quando eu tô com ele, a gente brinca junto. Quando eu não tô com ele, eu guardo lá em cima. Porque se não guarda, ele despedaça no meio da casa e de repente a cachorra está comendo um pedaço de Lego desse tamanho. Então, são providências que eu acho que a gente tem que tomar, que a gente tem que ter, conhecendo os nossos filhos e também mantendo a segurança deles, até para eles não engolirem, né? Por exemplo, tem a criança de certa idade que não tem noção, você pega um brinquedo desse e você deixa ela brincando sozinha? Não, porque senão ela engole, né? Então, no caso do meu filho, eu também faço, né, essa administração aí da parte dos brinquedos dele, para evitar que aconteça aquilo que eu não quero que aconteça, né? Aí aqui desse lado tem a parte da cama dele, que aqui é onde ele dorme mesmo, né? E aí aqui ficam as pelúcias que ele gosta de ficar, os 3 dinossauros que ele gosta de dormir. E também essa tartaruga aqui que ele gosta de dormir como se fosse uma almofadinha mesmo. Então, aqui fica o cobertor e a tartaruga dele. Ele normalmente dorme embaixo, mas às vezes ele dorme em cima e o pai dele dorme aqui com ele embaixo, né? Então, a gente tem uma cama, uma bicama, como é o nome disso? Uma beliche, porque ele pediu.
Essa beliche tem um delicioso escorrega, que vai para lugar nenhum. Ele escolheu essa cama, que ele queria, uma beliche, ele queria que escorregasse, mas o espaço aqui ficou limitado e o escorregador dava na parede. Então a gente teve que tirar o escorregador está lá embaixo no depósito que a gente tem. E aí não funcionou, mas tá aqui, a cama que ele escolheu, que ele pediu, que é com o escorrega, enfim. Pensando nessa questão da autonomia e dele fazer as próprias atividades dele, né, dele poder organizar da forma mais prática possível as rotinas dele, eu deixo esse cesto aqui, que eu também comprei na Miniso, para ele poder botar a roupinha dele suja. Então, quando ele chega, ele vem sozinho, rapidinho ele vem, tira a roupa e vai tomar banho? Não! A mamãe tem que ficar falando 300 vezes, Murilo tira a roupa, Murilo tira essa meia, Murilo bota a roupa. É desse jeito, mas pelo menos ele faz. A gente vai falando, reclamando, às vezes gritando, às vezes ficando louca, mas tá aqui o cesto e a gente não abre mão de que ele mesmo vem aqui e bote a roupa dele suja aqui, que é o mínimo, né? Aí aqui desse lado tem o guarda-roupa dele, né? Aqui ficam as roupas penduradas. Utilizo esses cabides de plástico transparente, né? Que imita acrílico. Aí eu coloco aqui as roupinhas dele mais de sair, assim, de manga, as calças dele. Aqui tem uns cabides extras, se for preciso, mas a gente nunca tem uma quantidade excessiva de roupa, até porque criança perde roupa muito rápido, gente. Vocês vão ver ali a gaveta dele, ele perdeu tanta roupa esses dias que a gaveta está praticamente vazia. Eu deixo aqui as pantufinhas dele, então ele tem essas duas pantufinhas, quando ele precisa ele mesmo vem e pega. Aqui ficam os sapatos dele, sapatos, sandalinhas, chinelinhos. Aqui fica acessórios, ele ama acessórios, então ele tem um monte de óculos, relógios, bonés, ele tem vários. Aqui tem uns óculos malucos, assim, ele tem alguns, assim, que ele gosta. Você vê que essa parte aqui fica sempre organizada, mesmo que ele tire as coisas, ele devolve organizadinho. Então, não é essa parte aqui eu não me preocupo, nunca fica bagunçada. Ele tira um boné, aí o máximo que acontece é ele deixar um boné ali pendurado ou fora do lugar. Mas aí eu pego e venho e boto de volta aqui no lugar. Aí aqui tem uma gaveta só com jogos. Então, tem jogo tipo quebra-cabeça, tem esses papel grandão, assim, esses papéis gigantes para pintura. E aqui é jogo da memória, cartinha, essas coisas que eu tiro das caixas e coloco nesses envelopezinhos com zíper, que fica muito mais prático de guardar. Já imaginou? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos. Tem um ali solto que eu já vi, então são 12 jogos. Imaginou se eu tivesse 12 caixas? O espaço que eu ia ter que ter para guardar isso tudo? Deus me livre. Então fica tudo aqui nesses envelopezinhos, fica mais fácil de brincar e de guardar também. Aí aqui nessa gaveta tem coisinhas de frio, umas necessaires que eu uso muito dele e uns shorts que estão muito grandes. E essa daqui é aquela gaveta que eu já entreguei para Jesus, não organizo mais. Tcharam! É a gaveta de fantasias. O Murilo pega, mistura isso aqui todo santo dia, ele mexe nisso aqui, ele bagunça tudo e tem chapéu, tem roupa, tem rabo, tem gravata, tem um pouco de tudo, são coisas de fantasia. E ele adora se fantasiar e eu já entreguei para Jesus, não vou mais organizar. Veio para a categoria certa, tá dentro da gaveta? Tô feliz. Ninguém vê, é só entre ele e ele mesmo e as bagunças dele ficam ali. Não tem problema.
O importante é, ele não tá misturando com nenhuma outra categoria, ele não tá deixando exposto, ele não tá bagunçando roupas e coisas que são de fato da utilidade do dia a dia, né? Porque, por exemplo, se ele estivesse misturando aquilo com uniforme escolar, imaginou? Ia dar um problema na hora de lavar, de guardar, de saber o que tem, de vestir ele para o dia a dia. Então, essa parte aqui, que é a parte funcional, estando organizada, tá tudo certo, gente. Tem batalhas que a gente tem que saber perder. Então, aqui é a parte funcional mesmo, que ficam os lençóis, toalhas, kimono, aqui tem umas bolsinhas, ali em cima tem uma caixa com lembranças, que são as coisas de quando ele era bebê. Tem uma almofada. Aí aqui ficam os uniformes da escola. Fica nessa gaveta cueca, cinto, meia, sunga, coisas íntimas, né? Então, fica desse jeito. Camisetas. Você vê que ele já passou por aqui. Aí, quando ele vai escolher a roupa, aí ele não quer, ele enfia aí. E você tá vendo que tá vazia praticamente. Essa aqui há um mês atrás estava cheia. Agora tá totalmente vazia, porque eu tirei muita roupa que tava curta nele. Porque ele é dessa finurinha, mas ele cresce assim, que é uma coisa. Só tem canela. Aí aqui são os shorts dele. Então, é uma gaveta de camisetas, uma gaveta de shorts, uma gaveta de pijamas. Ali são os pijamas de frio que ele tá usando e o outro tá lavando. Ele só tem dois, mais friozinho. E aqui são naninhas. O que é que são as naninhas? São fraldinhas que a gente usa quando ele tá gripado, para limpar o nariz. Ele também gosta, às vezes, de se aconchegar com uma fraldinha dessa. E ele chama de naninha, desde que ele era bebê que ele chama assim. Então, a gente tem ali um estoquinho de naninhas ainda, porque realmente ele usa, tá? Então, basicamente é isso, o quarto do Murilo. O quarto dele já passou por temas. Ele já teve temas quando ele era menorzinho. Hoje em dia, o tema é o que ele estiver gostando no momento. Então, ele gosta de dinossauros, tem dinossauros. Ele gosta de heróis, tem bonecos, então é uma misturada danada do jeitinho que ele gosta. É isso, esse é o quarto do Murilo. Pronto, agora vamos para a última parte desse tour, que é a minha suíte. Então, saindo aqui do quarto do Murilo, à direita a gente tem o meu quarto, né? Entrando aqui no meu quarto, logo que a gente entra, já dá de cara com essa porta aqui que vai para o banheiro e do lado aqui vai para o meu quarto, né? Então, vamos começar aqui pelo banheiro. Aqui é o meu banheiro da suíte, né? Que é o banheiro da casa toda, na verdade. É o banheiro que eu, Elisa e o Murilo usamos durante a semana, para a gente não ficar utilizando lá o outro banheiro, como eu disse para vocês, a gente utiliza mais como um lavabo mesmo. Então, aqui é onde de fato ficam os produtos que a gente usa no dia a dia e eu tento simplificar aqui, por exemplo. O Elias gosta de deixar perfume no banheiro, porque para ele fica mais fácil utilizar aqui, mas eu deixo os meus, por exemplo, lá perto da minha maquiagem, porque enquanto eu faço a minha produção, me maqueio, eu já passo ali o meu perfume e aí faz sentido para mim. Mas já, desodorante, essas coisas a gente deixa aqui, porque aí é mais fácil para... É tipo um acabamento do banho, né? Tem coisas assim, eu tento pensar em de que forma eu faço as coisas. Então, o desodorante é um acabamento que eu faço no final, quando eu vou me maquiar? Não, é um acabamento do banho. Então, se você passa um óleo, um hidratante, alguma coisa que seja um acabamento do banho, então você coloca junto com as coisas de banheiro. Se é uma coisa que você não necessariamente precisa estar no banheiro e você tem um outro espaço de se arrumar, então essas coisas podem ficar lá. A gente pensa nisso na forma que as coisas são utilizadas, porque assim você pode minimizar as coisas que estão no banheiro, por exemplo, ou as coisas que vão para uma penteadeira, para o guarda-roupa, enfim. Dessa forma você pode setorizar
de forma melhor, simplificando os estoques e as coisas que você tem naquele espaço, né? Para diminuir, para não ficar aquele excesso de coisas e ao mesmo tempo também dar uma mobilidade melhor, uma facilidade na hora que você vai desempenhar cada atividade, né? Então, aqui como utilizamos eu, o Murilo e o Elias, tem perfuminho do dia a dia do Murilo, lá no banheiro dele tem o perfume melhor dele, que a gente utiliza mais para passear. Mas, por exemplo, no dia a dia para ele ir para a escola, a gente usa essa lavandinha, que é mais para o dia a dia mesmo. Então, eu deixo aqui, porque ele escova o dente de manhã aqui, e aqui mesmo ele já ajeita o cabelo e já passa a lavandinha dele e vai para a escola. O Murilo usa esse copinho para poder enxaguar, né? Então, precisa estar o kit, a escova de dente dele, a pasta de dente dele e o copinho que é para ele usar todo dia na hora de escovar os dentes. Então, fica aqui porque daí fica prático para ele poder utilizar. Outra coisa que eu uso no banheiro, por exemplo, é isso daqui para limpar o rosto. Outras coisas de limpeza, de tônico, coisas de fazer skincare, eu não faço no banheiro, eu faço antes da maquiagem normalmente, então eu deixo lá junto com a minha maquiagem. Então a única coisa de limpeza de pele que eu utilizo aqui é sabonete e esse cleansing oil que eu uso para desmanchar a maquiagem. Então por isso que isso fica aqui e as outras coisas não fazem sentido ficar aqui. Agora, se você já faz a sua skincare, né, a sua rotina de beleza no banheiro, aí faz sentido você colocar esses produtos no banheiro. No meu caso aqui não faz sentido para mim. Eu deixo um copinho aqui do lado com a minha escova de cabelo e os pentes dos meninos. O Elias usa esse vermelho e o Murilo usa esse verdinho aqui. Tá cheio de cabelo, gente, inclusive, bem vida real. Eu deixo lá uma escovinha também de limpar unha, porque como eu tô usando extensão de unha, né, a gente precisa para poder dar aquela limpadinha nas unhas quando estão assim maiores. E aí, enfim, eu deixo assim bem simplificado o que a gente precisa aqui mais em cima. E aí aqui embaixo da pia, que é onde tem o armário do meu banheiro, eu coloco estoques e coisas que a gente não utiliza no dia a dia, tanto, né? Aí aqui tem demaquilante, mousse de limpeza, que são coisas que eu uso menos, não uso tanto no dia a dia assim, hidratante, pasta de cabelo, coisas de cabelo, estoque, esses shampoos a seco, que eu gosto sempre de ter para fazer para quebrar um galho assim no dia a dia. E estoque de papel higiênico, essas coisas eu deixo aqui na parte de baixo, né? Que são coisas que a gente utiliza pouco também. Mas uma coisa que é muito importante, até abrir aqui para mostrar novamente para vocês. Sempre que você for colocar os produtos, utilize cestinhas. As cestinhas, elas ajudam a delimitar os espaços. Então, tudo que eu coloco solto, sem cestinha, não tem lugar para voltar. Porque eu posso colocar aqui, eu posso colocar aqui, eu posso colocar de qualquer jeito e fica bagunçado. Quando eu tenho uma cestinha, mesmo que eu coloque de qualquer jeito dentro da cestinha, a própria cestinha já vai se encarregar de organizar, né? Então, sempre que você for fazer uma despensa, um espaço de estoque, seja no banheiro, no closet, no quarto de brinquedos, em qualquer lugar, produto, coisinhas pequenininhas precisam de uma delimitação de espaço. E a cestinha, ela ajuda muito nesse sentido. Mesmo nas gavetas, também é interessante utilizar as cestinhas como delimitador. Ou seja, uma cestinha ou um organizador de gaveta. É bem interessante sempre você pensar neles como delimitadores. Como eu disse para vocês no tour lá da cozinha, eu tô para fazer compra, né? A gente tá no final de mês, então final de mês aqui é igual o final de mês aí na casa de vocês. Eu ainda não fiz compra de mercado, então tá faltando várias coisinhas aqui que normalmente são os estoques de sabonete, essas coisas que a gente acaba comprando.
Mas assim como eu disse para vocês que lá na minha cozinha, na lavanderia, eu sempre mantenho um estoque bem enxuto, aqui no banheiro também. Eu compro pouco sabonete, só aquilo que realmente a gente vai utilizar ali para o mês de higiene mesmo. Então a gente não tem estoque de shampoo, estoque de sabonete, estoque de absorvente. Não, eu compro só aquilo que eu vou usar. Vou na farmácia, compro um de cada e pronto. E sabonete, como o meu marido gosta de utilizar sabonete em barra, aí eu compro uns 4, que é mais ou menos o que a gente utiliza no mês, né? E aí todo mês eu vou e compro um pouco mais. Eu sei que tem gente que gosta de fazer estoque porque gosta de comprar naqueles atacarejos, naqueles lugares que você compra em atacado, compra em fardo, tudo bem. Mas mesmo assim, a gente precisa pensar no espaço que a gente tem. Então, eu volto a chamar a atenção de vocês para esse ponto. Será então que o espaço que eu tenho vai ser adequado para esse tanto de estoque que eu quero fazer? Será que essa economia que eu vou fazer é realmente uma economia significativa? No sentido de faz sentido para mim manter aquilo desorganizado ou fora de lugar, porque eu quero fazer essa economia? Então você tem que, né, balancear isso daí e ver se realmente é uma economia muito grande que vai fazer toda a diferença para você. Se realmente for fazer toda a diferença para você, fazer esse estoque por conta dos valores, aí tudo bem, você faz, mas tenta fazer estoques mínimos, assim, não faz estoques muito grandes, em fardos muito grandes, que você não vai ter onde estocar, né? A gente precisa pensar de forma inteligente quando a gente vai comprar versus o local de armazenamento que eu tenho para guardar essas coisas que eu estou comprando, né? Então, é sempre muito inteligente a gente parar por um minutinho e pensar sobre a forma como a gente vai armazenar. Até porque muitas vezes a gente, quando armazena errado, corre um grande risco de comprar de novo achando que não tem. Corre um grande risco de abrir produtos e acabar estragando, porque como você não acha, quando vai usar de novo, você abre outro. Então, a gente acha que está ganhando dinheiro, que está comprando em grande quantidade, assim, a gente está tendo uma economia nesse sentido, mas muitas vezes, se a gente for ver, tem mais desperdício quando a gente tem uma quantidade maior. E aí a gente desperdiça e aí a economia foi para onde, né? Então pensa bem sobre isso antes de você fazer suas compras aí. Então aqui nessa gaveta eu guardo coisinhas de cabelo, então elástico de cabelo, piranha, coisinhas assim. Aqui embaixo eu guardo outras escovas de cabelo, pente, coisinha assim de fazer hidratação ou de fazer banho de lua. Nessa minha cestinha aqui eu coloco coisas tipo, coisinhas de spa, né? Que são essas coisinhas de quando eu vou fazer limpeza de pele, eu gosto de usar, essas escovas de limpar a pele. Isso aqui é massageador, isso daqui é um depilador elétrico, sabe? Então, são coisas desse tipo. Aqui tem um estoquinho de algodão. Daí, aqui atrás, eu usei também esses organizadores pequenininhos, que são dessa mesma linha da cestinha, para guardar, tipo, esses fório, né? Que são os negocinhos de limpar a pele. Isso daqui são os biquinhos daqueles aspiradores de limpar a pele também. Aí o meu marido gosta de usar esse negocinho aqui para fazer a barba. E aqui tem um potinho também com elásticos, né? Porque nunca é demais, eles sempre se perdem por aí. E aí eu sempre tenho aqui num cantinho. Então é isso, basicamente aqui no meu banheiro, aqui ficam as toalhas, aqui tem um aparadorzinho assim que eu coloco algodão, cotonete nesses potinhos. E é isso, é bem simplificado também, apesar de ser o banheiro que usam 3 pessoas, olha o tanto de coisa que tem. Não é tanta coisa assim, né? Como eu sempre estou na casa das pessoas e eu acabo vendo normalmente a quantidade de coisas que as pessoas têm, e eu acabo fazendo um comparativo com isso. E normalmente esse excesso de coisas está ligado ou à compra errada,
pessoa comprou errado e aí tá fazendo mesmo esse processo de usar de forma errada também, né, com desperdício dos produtos, ou a pessoa não, por conta da falta de organização ali do ambiente, tem coisas naquele ambiente que ela não utiliza ali, entendeu? Assim, que talvez se tivesse na penteadeira ou dentro do guarda-roupa ou em outro ambiente, talvez ela utilizasse mais ou melhor, entendeu? Então, quando a gente analisa a forma como a gente utiliza as coisas, fica tudo faz mais sentido. Logo aqui eu tenho esse armarinho, que é um armarinho fininho assim, que foi feito aqui para aproveitar o espaço do corredor, que é onde eu guardo as minhas joias, bijuterias, essas coisas. Então aqui, ó, já tem uns ganchinhos, tipo uns ganchinhos oficiais, né, que são parafusados, que eu coloco os colares mais pesados. E aqui nas portas, eu coloquei uns ganchinhos assim da 3M, desses transparentinhos, assim, tem uns menorzinhos, uns maiores, para colocar esses que são mais longos, porque não caberiam ali, né? Daí eu uso esse organizador da US para colocar, isso aqui tá até no lugar errado, para colocar os meus cintos. Eu também simplifico, não tenho um monte de cinto, eu tenho cintos básicos assim, que é realmente o que eu uso. Se eu tivesse um monte, provavelmente eu não usaria nem metade. E os meus óculos também, também tem aqui realmente só o que eu uso. Eu gosto muito de óculos de sol, então tem aqui algumas opções que são o que eu realmente uso assim mais no dia a dia. Esse organizadorzinho de joias eu tenho há muitos anos. Ele era da minha mãe, na verdade era de uma loja que a minha mãe tinha. Então eu devo ter ele assim, tipo, para base de uns 25 anos. Então ele é muito antigo, tanto é que não tem mais nem a partezinha daqui de cima, mas eu adoro, assim, eu acho que é um organizador que super funciona para mim. Então eu uso essa moeda, tá aqui porque o Elias disse que ela é uma moeda comemorativa, que daqui a alguns anos ela vai valer muito dinheiro. Aí ele botou aqui, ó, eu vou botar aqui dentro do teu porta-joias, porque isso aqui vai valer muito dinheiro. Aí eu disse, claro, então bote aí, porque ela vai ser revertida em mais joias. Então aqui tem as coisas mais delicadinhas, assim, o que eu tenho de joia, que é pouco, tá aqui. O resto é bijuteria, né? Então, aqui tem pulseiras. Esse organizadorzinho eu coloco pulseiras. Esses gavetinhas aqui eu coloco os meus relógios. E no de baixo eu coloco cintos. Esses cintos que são de corrente. Aí ali embaixo tem os arcos, né? Essas tiaras que eu tenho. Aqui tem uma outra gavetinha com os brincos maiores, assim, os brincos mais novos, na verdade. E aqui tem umas outras pulseiras que eu uso bem pouco, que é esse organizador, ele abre por cima, assim, então é um pouquinho mais difícil. Aqui eu deixo essa caixinha que é de viagem, então quando eu vou viajar eu coloco as minhas bijus aqui. E aqui também tem uns brincos grandões, assim, que eu uso bem menos. Enfim, então esse armáriozinho aqui é um armário de acessórios. E ali embaixo a gente deixa pantufa, chinelinho, que a gente está utilizando assim no dia a dia em casa, e a nossa balança. Aqui tem um espaço enorme, que não tem funcionalidade nenhuma, porque, na verdade, a minha intenção é colocar uma penteadeira aqui. E durante esse ano todo era para eu ter feito isso, mas eu fui dando prioridade a viajar ou fazer compra de outras coisas e tudo, e aí não priorizei financeiramente mandar fazer a penteadeira, né? Então aqui vai haver ainda uma penteadeira com um lugarzinho para eu me maquiar, guardar as minhas maquiagens, né? Enquanto isso não acontece, abrindo aqui já o meu guarda-roupa,
eu coloco as coisas que são de penteadeira aqui nessa prateleira. Então, hoje as minhas bolsas e sapatos estão um pouco mais apertadas. Eu não posso nem comprar nenhum sapato a mais, porque eu não tenho espaço. O espaço que da minha penteadeira, quando eu tiver a penteadeira, essas coisas vão para lá. E aí eu vou ganhar um pouquinho mais de espaço, então eu pretendo colocar mais uma prateleira aqui para poder colocar sapato e bolsa. Porque aí eu ganho, né, um pouquinho mais de espaço para isso. Não que eu pretenda ter muito mais, tá, gente? Porque eu gosto também de simplificar as coisas e ter realmente só o que eu uso. Mas, por exemplo, bolsa, vocês vão ver que é uma coisa que eu tenho mais. É uma coisa que eu gosto de investir, que eu gosto de ter. Então, bolsa, sapato nem tanto. Eu tenho 2 prateleiras de sapato que eu acho que é bem ok. Mas, por exemplo, eu não tenho bota, eu tenho que comprar bota. Se tiver um inverno mais pesado aqui, eu tô bem lascada. Então, tem algumas coisas que eu ainda preciso comprar, mas que eu não priorizei também esse ano comprar, porque eu não tinha nem onde pôr, né? Então, aqui eu coloco as minhas bolsas, lá em cima eu coloco as bolsas maiores, bolsas que eu uso muito menos, né? Eu não sou muito de usar bolsas grandes, mas gosto de ter para viagem, principalmente. Quando a gente vai viajar é legal ter uma bolsa maior. E ali são as bolsas de palha, assim, bolsa mais de praia. Mas as bolsas que eu uso mesmo, assim, uso muito. E aí realmente eu faço essa rotatividade, são essas aqui. Como vocês veem, eu não sou uma pessoa muito colorida. A maioria das minhas coisas são pretas. Minhas bolsas, a maioria são pretas. Acho que a única colorida que tem é essa. Então, tem bolsa aqui na frente, tem mais bolsa atrás. São bolsas menores, tudo também são bolsas que eu uso mais. São as bolsas mesmo que eu uso no dia a dia. E aí aqui eu uso esses organizadores que são... que rodam assim, porque aí facilita de eu conseguir ver o que tá atrás. E aí eu também não deixo tudo entulhado assim, entochado assim. Geralmente a pessoa tem uma prateleira dessa e coloca produto até lá no fundo, e eu não gosto disso. Eu gosto de deixar as coisas mais para frente possível, para eu conseguir visualizar tudo, ó. Vocês veem que eu coloquei uma aqui, coloquei uma no meio e coloquei outra aqui, porque aí eu consigo visualizar até o fundo de tudo que eu tenho, né? E aí eu não deixo também muito cheia. Tenho só isso? Não, eu tenho algumas maquiagens que eu só uso em festa, tipo, paleta de maquiagem, por exemplo, eu não deixo aqui, porque não é uma coisa que eu uso no dia a dia. Então eu coloquei ali guardado no outro espaço. Quando eu tiver a minha penteadeira, vai vir para a penteadeira, mas por enquanto, se eu colocasse aqui, ia ficar um excesso de coisas que eu não preciso estar olhando o tempo todo, que eu não preciso. E no dia que eu vou para uma festa, para um casamento, que eu quero fazer uma maquiagem mais elaborada, um olho diferente, eu sei que tá lá, eu vou lá, pego e uso, entendeu? Eu acho que faz muito mais sentido dessa forma para mim. Então aqui eu coloco tipo body splash, coloco as coisas que eu uso de rosto, de limpeza de rosto, tipo ácido hialurônico, essas coisas, protetor solar, hidratante, essas coisinhas. Coisas de cabelo, que também são 2 produtos que eu uso, basicamente. E é isso. E aí, desse lado, eu uso os perfumes, coloco os meus perfumes. Aí, lá atrás, eu deixo essa cestinha com lápis de boca, de olho e os pincéis. Eu deixo um potinho com cotonete aqui que eu uso para maquiagem. E nesse do meio eu deixo base, blush, pó, esponjinha, esse daqui que eu uso também, enfim. E nesse outro aqui eu coloco tipo os batons que eu mais uso, coisinha para fazer sobrancelha e as máscaras de cílios também que eu mais uso. E pronto, que é o que eu uso no dia a dia mesmo. Aí, ali embaixo ficam as coisas do Elias, ó. Também, eu tenho 2 prateleiras e ele tem 2 prateleiras.
para vocês verem como eu tenho pouca coisa, né? Que eu tenho a mesma quantidade de sapato que o meu marido. Na verdade, eu tenho até menos roupa do que ele. Vocês vão ver. Desse lado aqui, lá em cima eu tenho as caixas, que são coisas de unha, coisas de nebulização, caixa de costura. Tem uma caixa só com caixinha de óculos, coisas relacionadas a óculos. Uma caixinha só com coisas de viagem, tipo produtinho travel size, necessaire de viagem, coisinhas que a gente leva para viagem, tá tudo lá. Coisa de mala, sabe? Tudo que é relacionado à viagem. Aí aqui eu tenho uma colmeiazinha de frio, onde eu coloco, tipo, lenço, pashmina, essas coisas de frio. Esse outro aqui também, que é uma colmeia fechada, que tem zíper, eu coloco lenços. Então, são lencinhos mais finos, assim, lencinhos de colocar no pescoço ou de colocar, né, de fazer finalização mesmo. Aí aqui tem bermudas do Elias e calças dele. Aí, calças minhas, aqui é calça. Aí aqui tem umas leggings minhas que eu uso para trabalhar e um short. Acreditem, eu tenho um short, quer dizer, eu tô, né, nesse momento com 2 shorts, aquele e esse. Acabou. E aqui tem um vestido e uma blusinha, assim, que eu uso mais em casa. E é isso, basicamente. Assim, fora o que tá nos cabides, é isso. Aí aqui, roupa íntima, né? Tipo calcinha e meia. Aí sutiã. Aqui pijama. E aqui praia e academia. Então tem coisas de fitness e praia, tudo junto aqui. Esse lado aqui é o meu lado, que eu ainda divido com meu marido. Esse lado é só dele, né? Então, as camisetas dele, que são penduradas. Aí aqui, cueca, cinto, como é o nome disso? Gravata. Aí aqui, pijama dele. Aqui, short e blusa tipo de praia e academia. E lá embaixo é o cobertor dele. Eu deixo o meu aqui. Aí aqui fica a parte de cabides. A gente usa os cabides todos iguais, né? Que são os cabides flocados pretos de veludo, né? Que é também conhecido como cabide de veludo. E aqui, essas são todas as roupas que eu tenho. E, tipo, camiseta, vestido, saia, roupa de frio, jaqueta, camisa, tá tudo aqui. E aqui é a parte dele também, tem as jaquetas, camisas, blazer ali mais pra trás. E é isso, bem simplificado. A gente coloca por cor, né, da mais escura para mais clara. E é isso, não tem muita... Como a gente não tem muita quantidade de coisa, a gente também não precisa fazer muita divisão de, camisa de passeio, de não sei o quê. Não, a gente não faz muita subdivisão. A gente faz só por cor e pronto. Isso já resolve muito pra gente. Porque, no nosso caso, a gente tem pouca quantidade de coisa. Quando você tem uma quantidade maior de coisas, aí é interessante fazer subdivisões. Subdivisões tipo o quê? De manga ou sem manga, manga comprida, o que é jaqueta, o que é de frio, o que é de viagem, o que é de passeio, o que é de trabalho. Então, são várias subdivisões que podem atender de forma mais específica o dia a dia de uma pessoa. No nosso caso, a gente não precisa tanto disso porque a gente tem um armário mais simplificado, né? Então, basicamente, esse aqui é o nosso closet, né? O espaço que a gente tem de armário. E daí a gente já vem aqui para a cama, onde a gente tem as nossas mesinhas, uma do lado da outra. Normalmente, nas casas, a gente vê essas mesinhas aqui cheia de coisas desnecessárias, muito lixo, muita besteira. E a gente opta por deixar o mais simples possível, só mesmo o que a gente usa mais, que é o carregador do celular, e acabou.
Então, do lado dele é isso, tem uma decoraçãozinha. Aqui embaixo eu coloco essa cesta Com com coisa de fazer cabelo. O meu secador é que tá ali na parte de cima, mas, tipo, normalmente fica tudo aqui. Aí aqui tem a nossa cama. E do meu lado tem os controles da TV. E só. E Vic. Que eu, como diz a Mariana, eu sou a cracuda do Vic. Eu sou bem viciada em Vic, então sempre tem Vic do meu lado. E os controles da TV, que é lógico que sou eu que comando a TV. E logo aqui na frente tem um armáriozinho que foi feito, tipo, para aproveitar o espaço, que cabe muita coisa. Então, gente, é isso. Esse foi o tour pela minha casa inteira. Tem 3 vídeos aí para vocês maratonarem, verem todos os detalhes, se inspirarem um pouco na organização e nas dicas que eu dei para vocês aqui. É claro que cada uma dessas dicas vocês precisam trazer para a realidade de vocês, para a quantidade de coisas que vocês têm, para as limitações de mobiliário e de produtos que vocês têm, lógico, mas muita coisa aí eu acho que dá para adaptar se você tiver essa boa vontade de pegar um tempinho aí na sua agenda e organizar a casa, vale muito a pena. Porque por mais que a casa não fique organizada o tempo todo, uma casa que tem uma estrutura organizada, uma base organizada, mesmo quando sai coisas do lugar, é mais fácil de você vir e organizar. Então, com pouco tempo ali e um pouquinho de dedicação, você já consegue trazer ela de volta para o prumo, né? Então, eu quero chamar vocês a vir organizar a casa de vocês também e aproveitar, né? Então, essas dicas desses vídeos que eu fiz aí para que vocês possam implementar também a organização na casa de vocês, tá? Então, se vocês gostaram desses vídeos, desse formato de vídeo, dando essas dicas, me fala aqui tudo que vocês acharam, comenta bastante, curte, compartilha com as amigas, com os amigos, Vou mais além. Compartilha com aquela pessoa desorganizada que está precisando colocar ordem na casa e que precisa muito desse tipo de dica para conseguir ter um ânimo, para um pontapé inicial de organização na sua casa, tá? Então, eu agradeço por vocês terem ficado comigo até aqui e até o próximo.